Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Espero que estejam todos confortáveis. E boa noite àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Bem-aventurados aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 4, versículos 4, 6 e 10. Interessante, né? Bem-aventurado os que sofrem, os que são aflitos, ou seja, felizes aqueles que sofrem. Parece contraditório quando Jesus nos trouxe essa palavra, né? Mas ele explica, né? A doutrina espírita nos explica muito bem que é com a certeza da vida futura, com a certeza da vida espiritual, a certeza com a pluralidade das existências, que nos faz compreender e entender o motivo dos sofrimentos, e tudo se esclarece profundamente. Os momentos de aflição, o momento de dor, de sofrimento, cada um passa. Isso se transformará em bem-aventurança. De que jeito? Como isso pode acontecer? Pois bem, estamos no mundo de provas e expiações. Estamos no mundo onde devemos resgatar as nossas falhas, tanto da atual vida, como de vidas passadas. E é através dessa busca, desse resgate, que vamos ao caminho da bem-aventurança, a caminho da felicidade, né? E por quê? Por que isso acontece? Por que essas aflições? Por que esses momentos difíceis? Por que passamos por, às vezes, coisas tão terríveis que não sabemos explicar? A doença, a dor, o sofrimento, a traição, a perda de entes queridos, tantas e tantas batalhas que cada um sabe o que passa e como dói. Porque para cada um a dor é diferente. Mas por que isso acontece? Onde está a causa? E aí está a lei da causa e efeito. É algo que aconteceu, talvez nesta vida. Talvez foi provocada nesta existência. Mas muitas vezes nos paramos e pensamos, olhamos para trás e não achamos esta causa. Mas eu tenho feito o melhor possível. Estou no caminho do bem, a caridade, o amor ao próximo, sempre procurando estar o mais correto possível dentro daquilo que Jesus nos ensinou. E não consigo ver por que passando por essas provas, por essas expiações, que às vezes são tão difíceis. Pois bem, muitas vezes a causa disso está em outras vidas. Porém, Deus nos preparou neste momento para passarmos por isso. Porque neste momento estamos amadurecidos, e amadurecido que eu digo espiritualmente, para passar por essa condição e ter a condição de aprender, de melhorar, de tomar a decisão mais correta para este momento. Então Deus está sempre nos preparando para cada situação e acreditando em nós. Porém, não podemos esquecer do livre-arbítrio. Muitos nos falam assim, calma, vai passar, tudo se resolve. Mas a decisão sempre é nossa. Sempre é de cada um de vocês, sobre toda e qualquer situação. E é neste momento que nós somos colocados em prova. É neste momento que aprendemos com os erros do passado, tomando as decisões corretas no presente e nos preparando para o futuro. No momento que estamos tomando as decisões acertadas, dentro do bem, dentro do amor ao próximo, estamos plantando o nosso futuro. E aí vem a bem-aventurança, que Jesus tanto fala. Aquele que sofre, aquele que chora, será bem-aventurado, encontrará o reino dos céus. Muitas dificuldades são resultados da própria conduta daquele que sofre.
Muitos são vítimas da sua própria ambição, de seu orgulho ou imprevidência. Muitas doenças são resultado do excesso ou intemperança cometidos nesta vida. Um exemplo, aquele que fuma. Nada contra com quem fuma. Passam a vida inteira fumando. E muitos dizem, aquele fumou a vida inteira e nunca teve uma doença. Não teve problema nenhum. Aí aquele que nunca fumou, problemas respiratórios, problemas no pulmão, decorrentes do quê? Provavelmente de uma vida de fumo passada. Nem foi dessa. Talvez passou despercebido, ou seja, não era o momento dessa pessoa passar por essa situação. Mas numa próxima vida veio. Veio a situação de doença e ela procura, mas eu nunca fumei. Como é que eu tenho doença no pulmão? Como é que eu tenho doença igual de fumante se eu nunca fumei? A causa está mais atrás. Mas esse é o momento do resgate, de entender que é para cuidar de si mesmo. Né? É só um exemplo. Ou seja, o homem não escapa das consequências de suas faltas. Pode espiá-la nesta ou noutra vida. Mas nunca devemos esquecer que Deus é justo e Ele também é misericordioso. Então, para toda e qualquer situação de aflição, de dor, Deus sempre será misericordioso para conosco. Ele sempre vai nos propiciar o melhor. Nos dar a opção de escolha, de fazer a coisa certa. Como eu disse, temos o livre-arbítrio. Sempre vamos ter a escolha. Muitas vezes, não acertamos. E quando não acertamos, a gente prorroga o sofrimento. Ele vai além, até o momento que tomamos as decisões corretas para aliviar as nossas dores. E Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo esclarece muito bem essas palavras. Que palavras? Bem-aventurados os aflitos. Que podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas das vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam um século de sofrimento na vida futura. Então Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse livrinho aqui, que a gente tanto fala e mostra nessa casa, ele explica essas dores e sofrimentos. Também deixa claro que as nossas atitudes, sendo elas acertadas pelo bem, pelo amor, pela caridade, pelo amor ao próximo, ela nos faz o quê? Melhorar o nosso futuro. Existe aquele momento entre uma situação de aflição e outra que estamos bem, estamos tranquilos, estamos serenos. Este é o momento de cuidar a nossa caminhada, de fazer o bem, de fazer a caridade, de amar o próximo, de pedir perdão. Com isso, estamos o quê? Plantando coisas boas para o futuro. Talvez alguma prova que seria muito difícil está por vir, nesta ou numa vida futura, seja por Deus aliviada, ou seja, misericordioso. Por quê? Porque mudamos a nossa atitude. E aí entra de novo que eu falo o nosso livre-arbítrio. A partir de que a gente vai mudando as atitudes, melhorando para uma condição voltada às palavras que Jesus nos ensinou, conforme o Evangelho, através do bem e do amor, nós mudamos o nosso futuro e mudamos para melhor. Consequentemente, se continuamos errando, insistindo no erro, vamos postergando a nossa melhora e permanecemos nessa condição. É sempre o quê? É a busca da felicidade. Fomos espíritos criados para sermos felizes. Porém, é uma necessidade de busca dessa felicidade. Ela ainda não é deste mundo. Ela é de outros mundos. Mas estamos no caminho. Para entendermos a bem-aventurança aos aflitos, é a compreensão sobre a vida espiritual, a imortalidade, a evolução moral do espírito mediante a pluralidade das existências
explica a razão do nosso sofrimento. Pela lei de causa e efeito, se a causa não estiver nesta vida, achar-se antes desta, porque em todas as coisas a causa deve preceder o efeito. Nada é por acaso. Então, se erramos, se não praticamos o bem, se fizermos o mal, isso precede uma expiação no futuro. Mas quando plantamos o amor, quando fazemos a parte do bem, isso precede coisas boas para o futuro. Sempre lembrando, pensando na nossa vida espiritual, não é na vida material. Aqueles que se apegam à felicidade pensando na matéria, não serão bem-aventurados. Não encontrarão isso. Há necessidade de pensar, sim, na nossa vida espiritual. As escolhas felizes são incorporadas ao patrimônio espiritual, servindo de referência para as nossas escolhas, para novas escolhas. As más ações ou escolhas infelizes produzem sofrimento ao espírito. Os processos de reparação e de novos aprendizados são definidos no planejamento reencarnatório. Bom, muitas vezes se fala nessa casa. No momento em que estamos na condição espiritual, nós estamos encarnados, estamos no mundo espiritual, nos preparando para uma próxima encarnação, os espíritos superiores nos auxiliam para a próxima vida, para as escolhas das provas e expiações. Quando estamos maduros o suficiente espiritualmente, até podemos escolher quais serão as provas e expiações. Mas quando não estamos, elas nos é impostas e cabe nos aceitar. E aí está o porquê que as coisas acontecem. Porque durante a vida espiritual, no processo encarnatório, fizemos esta escolha de passar por essas situações difíceis para podermos evoluir e aprender com os nossos erros. Em cada período reencarnatório, representa a escolha de provas definidas ou aceitas pelo ser. E tais provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. É como a escola. Se não passou de ano, repete. Se estudou, se foi bem, se acertou todas as questões, foram bem nas provas, passa de ano. Caso contrário, vai passar por tudo de novo. É quase igual a nossa escola aí do dia a dia, em que nós todos passamos e estudamos. A vida espiritual, a reencarnação, a vida aqui no mundo terreno é uma escola. Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desventura. Depende da vontade que tenha de praticar o bem. O Espiritismo considera que as aflições são, em geral, oportunidades de reajuste perante a lei de Deus, sendo necessário compreendê-las e aproveitá-las como preciosa lição. Então, cabe a nós. Sempre vai depender de nós como será a nossa próxima encarnação. Plantamos hoje o que vamos colher na próxima vida. O sofrimento humano tem origem nos atos cometidos pelo espírito no passado e em outras encarnações, ou na atual existência, é resultado da própria imperfeição humana, que não sabe utilizar adequadamente a liberdade da escolha, o livre-arbítrio. À medida que o ser evolui, a imperfeição atenua e o sofrimento resultante de suas más escolhas vai desaparecendo até cessar de vez. Com isso, não iremos sofrer para sempre. Esse sofrimento um dia vai cessar. Vamos chegar no nível em que todo mal desaparecerá, principalmente do nosso pensamento. Porque o caminho entre o bem e o mal começa pelo pensamento. Existe aquele que pensa no mal, mas logo a mente o repele. Não, eu não posso fazer isso. E existe aquele que pensa no mal,
e o pratica. E existe aquele que está chegando na evolução que nem sequer o pensamento de maldade passa pela sua mente. Aí estamos chegando onde queremos. A maioria de nós tem certeza que pensa, dá aquela vontade de se vingar, principalmente quando alguém nos faz algum mal. Aí depois para e pensa, não, isso não é o correto, eu não vou fazer. Mas o ideal é nem sequer pensar nisso. É pensar sempre no amor ao próximo e no perdão. É importante avaliarmos para onde estamos caminhando, que escolhas estamos realizando e que resultado elas podem produzir. Deus sabe que todos nós, encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, somos ainda espíritos imperfeitos. Mas concedeu-nos o trabalho do bem, que podemos desenvolver e sublimar, segundo a nossa vontade, para que a nossa vida se aperfeiçoe. Ou seja, as leis estão aí. A lei do trabalho, a lei do amor, a lei da caridade. É só segui-las. Deus colocou essas leis para que possamos fazer a coisa certa. E através deste caminho seremos bem-aventurados. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem todos com Deus e que assim seja.